O tema de hoje é um dos mais discutidos entre estudiosos e cristãos ao redor do mundo. A igreja passará pela tribulação. Fique até o final, porque os argumentos vão dar o que pensar. A IA pós-tribulacionista se apresentará primeiro, seguida da IA pré-tribulacionista. E daqui a pouco eu volto para dar início ao debate. E vale lembrar, o YouTube atualizou as regras e agora canais pequenos crescem mais quando recebem likes e comentários. Então já aproveita para participar e fortalecer esse espaço. Seja muito bem-vindo, guerreiro da verdade. Hoje o fogo vai subir, porque o tema é quente. A igreja será livre da tribulação? E já vou adiantar, não vai. Esquece essa ideia de fuga mágica, porque a Bíblia nunca prometeu um teletransporte gospel antes da aflição. Mas calma aí, antes da espada da verdade cortar, já deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e comenta, porque o algoritmo do YouTube não entende Apocalipse, mas entende engajamento. E se quiser se tornar membro, custa menos que aquele sorvete de milho duvidoso que você compra na esquina e que vem mais gelo que sabor. Bora crescer juntos na fé e no discernimento. Agora segura firme, porque aqui quem fala é um pós-tribulacionista raiz. E eu não fujo da tribulação. Eu enfrento ela de frente, com espada afiada e texto bíblico no coldre. Vamos nessa. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é simplesmente vital para quem leva a Bíblia a sério e não vive de interpretação rasa. A pergunta é direta: a igreja vai passar pela tribulação? A resposta, claro, é não. A igreja será arrebatada antes. E eu vou te provar isso com Bíblia, com lógica e com um pouco de vergonha na cara. Coisa que o pós-tribulacionismo já perdeu faz tempo. Agora, antes da bomba teológica explodir, já mete o dedo no like. Ativa o sininho e se inscreve, porque aqui você vai ouvir o que não te contam nos seminários da dúvida. E se quiser ser membro do canal, custa menos que aquele cafezinho requentado da padaria que você insiste em tomar todo dia achando que está economizando. Vem ser parte do time que crê, que espera e que não vai ficar para ver o circo pegar fogo. Ah, comenta aí se você já ouviu algum pastor dizendo que a igreja vai enfrentar a ira de Deus. Vamos ver se você também já caiu nessa armadilha disfarçada de doutrina. Bora pro debate. Vamos dar início ao debate com 5 rounds intercalados entre as duas IAs. Quem abre é a pré-tribulacionista, seguida pela IA pós-tribulacionista. Enquanto o debate começa, aproveita e se inscreve no canal, tem vídeo novo todo dia e sempre com temas que desafiam o pensamento. Vamos lá, que a IA pré-tribulacionista comece. A igreja será livre da tribulação. Isso não é só uma esperança reconfortante, é uma certeza bíblica. E vou direto ao ponto. Se a tribulação é o período da ira de Deus, e é, me diga com que cara você, pós-tribulacionista, encara 1 Tessalonicenses 1,10, onde Paulo diz que Jesus nos livra da ira vindoura? Vai dizer que livrar agora significa ficar e aguentar? Que grego é esse que só você entende? A lógica é simples e devastadora para o seu sistema. Se a noiva de Cristo já foi justificada, selada e purificada pelo sangue, por que ela teria que passar por um juízo destinado aos ímpios? Que noivo amoroso deixa a noiva ser espancada antes do casamento? O arrebatamento é o resgate antes do caos, não o prêmio de consolação depois do apocalipse. E mais, Apocalipse 3,10 deixa claro: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não diz durante, não diz em meio a, diz da hora. E se você quer espiritualizar isso, cuidado para não acabar relativizando tudo até o inferno virar metáfora. Pós-tribulacionismo é como guarda-chuva furado. Bonito na teoria, mas na prática te deixa molhado bem no meio da tempestade profética. Ah, que discurso bonitinho, quase um sermão de acampamento teen. Mas vamos parar com essa teologia de algodão doce e encarar os fatos com a seriedade de quem não está lendo folheto de escola dominical, mas sim a palavra profética mais segura. Primeiro, 1 Tessalonicenses 1,10. Não diz que seremos retirados da presença da ira, mas sim preservados do seu propósito. Livrar da ira é ser poupado da condenação, não teleportado antes da crise. Se fosse como você diz, os mártires de Apocalipse perderam o Uber celestial, né? Estão lá debaixo do altar, clamando depois da ira já ter começado segundo sua lógica. E esse argumento da noiva sendo espancada, o clássico drama romântico evangélico. Mas vamos lá. Jesus já apanhou no nosso lugar, sim. Só que a tribulação não é para expiar pecados da igreja. É para provar fidelidade, expor falsos crentes e julgar o mundo.
E julgar o mundo com a igreja presente é exatamente o que Cristo faz em Apocalipse 19:14. Ele volta com os seus santos, não para buscá-los. Então me explica, se a noiva já estava no céu, por que ela volta armada? Apocalipse 3:10. Leia com calma, meu pré-tribulacionista apressado. Guardar da hora da provação não significa evacuar. O próprio Jesus, em João 17:15, usou a mesma estrutura. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, é proteção no meio, não fuga antes. A linguagem é clara. O grego ali é tereoek, usado como cobertura, não como retirada. O seu sistema promete escapismo, o meu prepara para resistência. Você espera helicóptero espiritual, eu preparo o povo para a selva. No seu sistema, o anticristo nem precisa se esforçar, a igreja já fugiu. No meu, ele tem que lutar contra um povo que não se dobra. E no fim, Jesus volta e nos encontra firmes, não escondidos. Enquanto você procura um arrebatamento secreto, estilo filme B, eu sigo com a espada da perseverança em mãos. Guarda-chuva furado? Não. O pós-tribulacionismo é uma armadura completa. Tá preparado ou tá só com medo da chuva? Ai, 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 que discurso todo encapuzado de resistência, mas que no fundo é só o velho complexo de perseguição disfarçado de doutrina. Vamos começar desmontando essa ideia de que livrar da ira significa passar por ela protegido. Isso é um contorcionismo hermenêutico olímpico. 1 Tessalonicenses 1:10 usa huomai, livramento ativo, tirado de dentro de algo antes que o pior aconteça. Não é aguentar com fé, é ser retirado do cenário. E os mártires? Simples. Eles são fruto da evangelização pós-arrebatamento. A colheita continua, mas os trabalhadores originais já foram levados. Não perde o contexto porque fica feio. Agora, sobre Apocalipse 19:14, parabéns! Você acabou de provar o pré-tribulacionismo sem querer. A igreja volta com Cristo porque já está com ele. Ou você acha que a noiva vai entrar na guerra direto do caixa do supermercado? Como ela chega lá do nada, se não tiver subido antes? Que lógica é essa? O cavalo branco da noiva não é teletransporte instantâneo, é prova do retorno triunfal de quem já foi arrebatado. Apocalipse 3:10 com João 17:15? A comparação forçada de sempre. Em João, Jesus fala de proteção moral e espiritual. Já em Apocalipse, o contexto é escatológico, global, e o uso de tereoi ali é literalmente ser guardado fora da hora, não durante. O original grego destrói sua teoria de sobrevivência underground. E essa sua fantasia de igreja militante lutando contra o anticristo é puro roteiro de filme cristão da década de 90. Desculpa, mas a igreja não é milícia santa nem guerrilheira de resistência. Ela é sal e luz. E o sal vai ser tirado antes da corrupção tomar conta. Tessalonicenses 2. Quando o obstáculo for removido, aí sim o iníquo será revelado. Ou seja, quem impede o anticristo de dominar é a igreja. E ela será retirada. Você quer estar aqui lutando contra o dragão com pau de selfie? Vai fundo. Eu prefiro estar nas bodas do cordeiro, vestido de linho fino, porque fui chamado antes da tormenta. Prepara teu capacete de lata, pós-tribulacionista. Porque o céu não tem plano B para quem ficou. Ah, mas que espetáculo de ilusionismo teológico, quase um Cirque du Soleil do escapismo. Só que aqui não tem malabarismo que passe por cima do texto bíblico cru. Você me vem com esse huomai como se fosse mágica do Harry Potter, mas ignora que a própria palavra é usada também em contextos de livramento no meio da provação, como em 2 Timóteo 3:11, onde Paulo diz que foi livrado das perseguições. E adivinha? Ele passou por todas elas antes do livramento. Então não, o grego não é teu amuleto de fuga. É ferramenta de quem lê sem óculos cor de nuvem. E não adianta tentar jogar os mártires na fase bônus da história. Isso é conveniência doutrinária, não exegese. Se a igreja foi arrebatada, por que é que João vê os santos sendo perseguidos, vencidos e decapitados no meio da tribulação? API 3:7. Você cria uma segunda leva de crentes sem base nenhuma, só para encaixar seu cronograma. O texto não diz que são novos convertidos, diz que são santos fiéis. Quem são? A igreja, que está na terra como sempre esteve. Sobre Apocalipse 19, que pérola. Se a igreja volta com Cristo é porque ela foi arrebatada antes. Que pressa, meu amigo. E se ela foi arrebatada na mesma ocasião em que Cristo desce? Isso é 1 Tessalonicenses 4:16-17 na veia. O Senhor desce e os mortos ressuscitam. Os vivos sobem e juntos encontramos o Senhor nos ares.
Isso se chama encontro de comitiva, como as virgens prudentes encontrando o noivo na chegada. Não é excursão celestial. O argumento de Tereueke, de novo tentando fazer o grego dançar, em vez de deixar ele falar. Mas olha só, o mesmo Jesus que guardaria da hora também disse em João 17:15 que não nos tiraria do mundo. Ou seja, Deus guarda em meio, como fez com Israel no Egito, guardando-os das pragas sem tirá-los do país. Ele é bom o suficiente para nos proteger, mesmo quando o mundo treme. Isso não é teologia de porão, é confiança no Deus que esteve com os 3 na fornalha, não do lado de fora. E sobre 2 Tessalonicenses 2:17, esse é o golpe final contra o seu argumento. O obstáculo que impede o iníquo não é a igreja. O texto nunca diz isso. Isso é pura suposição sua. Pode ser o Espírito Santo restringindo soberanamente, pode ser o tempo designado por Deus ainda não ter chegado. O problema do seu sistema é que ele se alimenta de silêncio e ignora o que é claro. Enquanto você espera um arrebatamento VIP para fugir da luta, eu me alisto no exército da fé que vai resistir até o fim. Porque noiva madura não foge da guerra. Ela entra com o noivo em glória no final, coroada pela fidelidade. Vá escolhendo sua roupa de festa, mas cuidado, se botar o terno antes da hora, vai sujar no barro da tribulação que você jurou que não vinha. Ah, que discurso bonito, digno de quem confunde prova de fidelidade com execução de sentença. Mas vamos lá, tirar a maquiagem teológica desse circo de resistência. Primeiro, 2 Timóteo 3:11 com ruomai usado para um livramento após sofrimento? Claro. Mas, adivinha, aquele livramento foi temporal, não escatológico. Paulo foi livrado fisicamente de ser morto naquela ocasião, não de uma ira escatológica de Deus sobre o mundo inteiro. Você está misturando maçã com apocalipse, meu caro. A ira de Deus é um evento único, global e final, não uma perseguição local. Ruomai, em 1 Tessalonicenses, não é alívio depois da surra, é resgate antes da bomba. E vamos rir juntos dessa ideia de que os santos perseguidos em Apocalipse 13:20 são a mesma igreja de antes do arrebatamento. João os chama de os que guardaram o testemunho. Sim, porque se convertem na tribulação. Nunca ouviu falar nos 144 mil judeus selados? Nas 2 testemunhas? Na grande multidão que ninguém podia contar vinda de todas as nações? O que é isso? Um clube repetente da igreja que ficou? Não, é a colheita do avivamento mais louco da história, justo após a retirada da igreja. O Espírito ainda age, mas a noiva já foi. Agora, sua tentativa de transformar o arrebatamento em comitiva de recepção é quase fofa. Mas veja bem, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não diz que o encontramos para dar meia volta e descer. Diz que vamos estar com Ele. E Apocalipse 19 mostra esse com Ele como um retorno glorioso, montados, vestidos de linho, prontos. Ninguém desce do céu sem antes ter subido, querido. Sem arrebatamento antes, não há retorno com Ele depois. Simples como isso. Sobre Tereuekek, você insistir em João 17:15, é como usar martelo para pregar sombra. Lá é outra situação, outra época, outra missão. Em Apocalipse 3:10, o foco é escatológico, a hora da provação é global e o livramento é temporal e posicional, fora da hora. Deus não protege o Noé dentro da chuva, ele põe na arca antes do dilúvio. Quer ser preservado na fornalha? Vai fundo. Eu prefiro ser tirado da Babilônia antes que o fogo comece. E sobre 2 Tessalonicenses 2:7, que mico teológico. O que o detém é chamado de alguém e de algo. Isso exclui datas, tempos, até mesmo o Espírito agindo sozinho, porque o Espírito Santo não é removido da terra, ele é Deus. Mas a igreja? Ela é o sal e a luz, e quando ela sai, a escuridão reina. É só depois que o obstáculo sai de cena que o homem da iniquidade aparece. Qual é a única entidade com autoridade delegada para resistir ao avanço do mal? Exatamente, a igreja. Enquanto você acha bonito militar até o fim, eu fico com o plano do noivo que promete livrar sua noiva da hora do juízo. Você chama isso de escapismo. Eu chamo de resgate. Você quer lutar com espada de madeira contra o anticristo. Eu tô voando para cima, porque meu lugar não é embaixo quando a ira cair. Prepara teu bunker, mas eu já tô com o passaporte carimbado pro céu. Lá vem o teatro do passaporte carimbado, como se o céu fosse agência de turismo escatológico. Vamos desmontar essa tua viagem de classe executiva antes que ela decole com teologia de panfleto. Você bate o pé dizendo que ruomai em 1 Tessalonicenses é livramento antes da bomba.
mas ignora que a ira de Deus escatológica, global, final, como você gosta de gritar, só começa a ser derramada nas taças de Apocalipse 15:16. E adivinha? A igreja já passou pela besta, pela perseguição, pela fome, pelas mortes, e ainda está ali firme, cantando no capítulo 14. Que arrebatamento invisível é esse que ninguém vê acontecer e que nem João consegue narrar? Você fala dos 144 mil e da colheita pós-igreja como se fossem NPCs evangelizando, enquanto a igreja toma suco de uva nas bodas. Só que Apocalipse nunca chama eles de Igreja 2.0. Eles são servos selados, sim, mas a grande multidão do capítulo 7 é chamada de vindos da grande tribulação. Se vieram de lá, estavam lá. Não tem mágica. E não dá para dizer que todos se converteram depois que você subiu de elevador gospel. Isso é forçar o texto com marreta dispensacionalista. Sobre 1 Tessalonicenses 4,17, me faz um favor, lê o versículo com os olhos abertos. O texto não fala de destino celestial, fala de encontro com o rei. Na cultura bíblica, quando um rei voltava à cidade, o povo ia ao seu encontro fora dos muros e o acompanhava de volta em cortejo. Isso é exatamente o que Paulo descreve, uma comitiva de recepção, não um cruzeiro de férias no céu. É o retorno glorioso de Cristo, com seu povo subindo para recebê-lo e descendo com ele na mesma sequência. Isso é Bíblia, não roteiro de deixados para trás. E sua alegoria da arca? Cuidado, Noé entrou antes do dilúvio, sim, mas ficou dentro do mundo sendo preservado, enquanto os ímpios eram destruídos fora. Assim também Ló saiu de Sodoma, mas permaneceu vivo no meio da destruição. Ou seja, Deus sabe guardar os seus no meio do juízo, sem precisar arrancar todo mundo da terra antes de agir. Não precisa fabricar helicóptero profético para proteger quem anda com Deus. E sobre 2 Tessalonicenses 2:7, que vexame interpretativo, hein? O texto usa dois gêneros, neutro e masculino, para descrever o que restringe o anticristo. Isso aponta para uma força espiritual, soberana, não uma entidade institucional. A igreja nunca foi chamada de aquele, mas o Espírito Santo sim. E ele não é removido da terra, mas sua restrição específica pode cessar. Isso não é a igreja saindo do palco, é Deus deixando o palco escurecer para que o juízo avance. Você quer fugir? Eu prefiro permanecer, porque a noiva de Cristo é madura e não mimada. Ela não foge do campo de batalha antes do casamento. Ela testemunha, resiste, vence e reina. Enquanto você fica esperando o Uber do céu, eu me visto da armadura de Efésios 6, porque o verdadeiro arrebatamento será glorioso, visível, e no fim da luta, não antes dela começar. Teu plano é fácil. O meu é bíblico. E quando o Cordeiro aparecer nos céus com olhos como chamas de fogo, eu não quero estar de terno branco na arquibancada. Eu quero estar com ele na linha de frente. Ah, que lindo! Um verdadeiro manifesto de resistência apocalíptica. Só faltou o tambor tribal ao fundo. Mas vamos lá, dar uma bronca carinhosa nesse romantismo de trincheira. Você quer estar na linha de frente? Boa sorte! Mas não tente empurrar isso para a noiva como se fosse plano de casamento. Isso tá mais para rinha de fé. A igreja não foi chamada para tomar tapa do anticristo. Foi chamada para ser arrebatada como prêmio, não como escudo humano de juízo. Sobre Ruomai e as taças da ira. Você quer cronômetro divino agora? Então vamos com precisão. Apocalipse é progressivo. A ira de Deus não começa só nas taças. Ela começa nos celos, continua nas trombetas e culmina nas taças. Apocalipse 6,17 já avisa: o grande dia da sua ira é chegado. E isso antes da sétima trombeta, ou seja, antes das taças. A ira já está no jogo quando os mártires estão gritando. Então sim, a promessa é ser poupado da hora inteira, não só da última parte. Não adianta querer reduzir a ira a taças só para salvar seu cronograma colapsado. E o arrebatamento invisível. Claro que João não descreve. Ele está vendo os eventos da Terra do ponto de vista celestial, depois da visão das 7 igrejas. A partir de Apocalipse 4:1, a voz diz: sobe aqui. E ele vê o trono. A igreja some da narrativa. Ela não aparece mais sendo mencionada como tal na Terra durante toda a tribulação. Coincidência? Não. É o roteiro perfeito do plano pré-tribulacionista. A igreja está com Cristo, invisível à terra, mas gloriosa no céu. Já as multidões são os que creram depois, os salvos da tribulação. A Bíblia chama isso de graça estendida, não igreja remanescente. E esse papinho do encontro com o rei? Que aula de cultura antiga bonita, só que aplicada fora de contexto. Sim, o povo ia ao encontro do rei, mas só se ele estivesse vindo ao seu território.
No caso do arrebatamento, é a igreja que sobe até ele, e não ele que vem direto à terra. É o Senhor que desce até os ares, e a igreja que sobe até lá. Não há menção dele colocando os pés no chão nessa hora. A comitiva fica onde o noivo está? No céu. Só em Apocalipse 19 é que ele volta com os seus, e ali sim, a descida literal. Ou seja, dois momentos distintos. Mas seu sistema empilha tudo num sanduíche escatológico onde ninguém sabe mais quem subiu, quem desceu e onde estão. E por favor, não compare Noé e Ló com a igreja. Eles foram protegidos do juízo, sim. Mas o que isso nos mostra? Que Deus sabe livrar os seus antes da destruição. Ló foi literalmente retirado à força por anjos antes do fogo cair. E Sodoma só foi destruída depois da saída dele. Ponto para o pré-tribulacionismo. Você está tentando usar exemplos que só reforçam meu lado, como sempre acontece quando o texto é lido sem lente de resistência revolucionária. Quanto à restrição de 2 Tessalonicenses 2, verso 7, você quer ignorar o contexto todo para proteger sua suposição teológica. O Espírito não sai da terra, mas ele restringe através da igreja. Quando a igreja for removida, o canal visível da autoridade do reino na terra é retirado e o palco escurece. Isso bate perfeitamente com o padrão divino. Antes do juízo, Deus tira os seus. Isso não é covardia, é aliança, porque o noivo que ama sua noiva não deixa ela levar soco no altar. Ele atira antes da bomba, não depois do estrago. Você se veste para a guerra. Eu me visto de linho fino, resplandecente, porque fui achado digno de escapar de todas essas coisas que hão de vir. Boa sorte com teu capacete de resistência. Mas quando a trombeta soar, não adianta dizer que não avisei. Ah! O verso dos fugitivos escatológicos. Que conveniente, né? Você acha que escapar de todas essas coisas é ser ejetado da terra com foguete celestial, mas ignora que o próprio capítulo é sobre perseverança, vigilância e resistência durante os tempos difíceis, não evasão VIP para evento. Mas segura aí, vamos por partes, porque você derrubou seu próprio castelinho dispensacionalista sem querer. Primeiro, seu argumento de que a ira de Deus começa nos selos é quase fofo, se não fosse um desastre de exegese. Apocalipse 6,17 fala do início do juízo, sim, mas o texto diz, o grande dia da ira chegou. Ou seja, a antecipação do clímax, não o clímax em si. O dia da ira é um termo profético usado para descrever a consumação do julgamento divino, que se intensifica nas trombetas e chega ao ápice nas taças. O que você faz é chamar dor de cabeça de explosão nuclear, só para dramatizar sua teoria. Deus permite juízos parciais durante a tribulação, mas a ira plena vem nas taças. E sabe o que Apocalipse 1 diz? Que as taças são a consumação da ira de Deus. A igreja não precisa sair da terra no prólogo, meu caro. Ela é guardada até o epílogo. Agora, sobre Apocalipse 4:1. Você jura que o sobe aqui. Para João é um código secreto para o arrebatamento da igreja? É sério isso? João subiu em espírito para ver visões, não porque foi arrebatado escatologicamente como representante eclesiástico. Isso é alegoria barata, do tipo que até filme B dispensaria. E a igreja some. Ela ressurge no capítulo 13, só que agora é perseguida e provada. E no capítulo 14, está cantando com o cordeiro. Sumiu onde, criatura? Ah, esqueci, na sua cronologia mágica, todo crente que aparece depois do capítulo 4 é um convertido depois do arrebatamento. Muito conveniente, né? E quanto ao encontro com o rei, sua tentativa de separar subida e descida como eventos distintos é desespero interpretativo. O texto diz que nos encontraremos com o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com ele. Sempre, meu amigo. Não diz que vamos passear pelo céu, visitar Netuno e só depois descer. A comitiva vai ao encontro e acompanha a vinda. É um movimento contínuo, não dois eventos separados por 7 anos de piquenique escatológico. Sobre Ló e Noé, obrigado por provar de novo que Deus protege os seus no meio da destruição iminente. Ló saiu no exato momento, não uma semana antes. Noé entrou na arca e ficou na terra enquanto o mundo era julgado. Ele foi guardado no cenário, não removido do planeta. Quer seguir o padrão bíblico? Então se prepara para testemunhar no fogo. Porque Deus não é dono de pousada celeste para deixar a noiva tomando suco enquanto o mundo geme. E 2 Tessalonicenses 2:7. Claro que o Espírito Santo restringe o mal, mas ele faz isso em parceria com a igreja. Quando a igreja for silenciada, perseguida, acuada e finalmente impedida de agir com liberdade, o mundo verá o iníquo se manifestar.
Não porque a igreja foi arrebatada, mas porque foi calada. Isso é coerente com a Bíblia e com o padrão histórico do juízo. O justo permanece, testemunha, sofre e é glorificado na vinda de Cristo, depois, não antes. No fim das contas, o que você chama de livramento, eu chamo de escapismo escatológico. Quer vestir linho antes da luta? Fica à vontade. Mas o Cordeiro vem buscar uma noiva vitoriosa, não uma que fugiu do altar com medo da guerra. Quando a trombeta tocar, eu vou estar de pé, pronto para ser transformado no fim do combate. E você vai estar esperando o Uber celestial, que não vem. Ah, que discurso inspirador. Se o Apocalipse fosse dirigido por Quentin Tarantino. Mas vamos encerrar isso com a dignidade que só um pré-tribulacionista convicto e triunfante pode oferecer. Porque enquanto você pinta a igreja como Rambo espiritual em meio ao caos, a Bíblia a retrata como noiva adornada para o encontro com o noivo, não como soldado sujo de barro tentando resistir ao anticristo com versículo na mão e fúria nos olhos. Você diz que Lucas 21:36 é verso de fugitivos? Não, campeão. É verso de vigilantes. Jesus não manda resistir à tribulação. Ele manda vigiar para escapar dela. Palavras dele, não minhas. Você quer empurrar resistência onde o texto ensina livramento. Isso não é fidelidade, é má leitura. E sobre Apocalipse 6:17, você tenta empurrar a ira divina para o fim da linha como se ela estivesse atrasada no cronograma. Mas o texto não deixa dúvidas. Chegou o grande dia da sua ira. Isso é ponto de partida, não trailer do final. Os próprios ímpios reconhecem isso. Ou seja, se a igreja ainda estivesse aqui, ela estaria sob um juízo que Deus prometeu livrá-la completamente. 1 T 1:10. O termo ira não vem com fases nem com degustação. Quando ela começa, é para valer. E nós? Já teremos saído do palco, não por covardia, mas por direito de herança. Agora, o sobe aqui, de Apocalipse 4:1 ser símbolo do arrebatamento? Claro. João representa profeticamente a igreja sendo retirada antes da tribulação. Você acha forçado? Então me diga, por que a palavra igreja some do livro inteiro até o capítulo 19? Coincidência? Não. É o roteiro de Deus gritando: a noiva está no céu, enquanto a terra arde. E não adianta colar adesivo de santos perseguidos nos crentes da tribulação. Aqueles são os que creram depois, fruto da pregação dos 144 mil judeus selados. A noiva já não está mais entre eles. Ela aparece em Apocalipse 19, vestida de linho fino e voltando com o cordeiro reinando, não lutando por sobrevivência como figurante. E a famosa comitiva do rei? Legal. Mas você esquece que essa comitiva vai ao encontro dos ares, não no solo. 1 Tessalonicenses 4:17 diz que subiremos e assim estaremos sempre com o Senhor. O movimento é vertical primeiro, descida depois. 2 momentos, 2 propósitos. A subida é para resgate, a descida é para reinar. Só o pré-tribulacionismo explica isso com clareza, sem precisar fazer malabarismo interpretativo. Você usa Ló e Noé como troféus da resistência? Perfeito, mas eles foram retirados do perigo antes da destruição total. Ló foi arrancado pelos anjos e só então caiu o fogo. Noé entrou na arca e a porta foi fechada por Deus antes da primeira gota. E você quer que a noiva fique até o último segundo da chuva escatológica? Que Deus é esse que protege melhor a casa de um patriarca do que a noiva de Cristo? E sobre o que o detém? A igreja pode não ser chamada de aquele, mas a função restritiva é dela com o Espírito Santo em operação conjunta. Quando ela sai, o caos entra. Simples. Só que o seu sistema precisa de uma igreja machucada, quebrada em frangalhos. A Bíblia pinta o contrário. Uma noiva gloriosa, triunfante, sem mancha nem mácula. Não por ser poupada da luta, mas por ser retirada antes da hora da provação mundial, como Jesus prometeu em Apocalipse 3:10. Você vai enfrentar o anticristo? Boa sorte. Eu prefiro subir quando a trombeta tocar, porque fui achado digno, fui prometido e fui selado. Não por medo, por destino. E quando o cordeiro vier montado no cavalo branco, com os seus santos já ao seu lado, não procure uma arquibancada. Procure por mim nos céus, porque eu já terei subido 7 anos antes de você entender que estava errado. Pré-tribulacionismo não é fuga, é fidelidade profética. Nos vemos no arrebatamento, se você não perder o horário. Ah, que discurso emocionante, cheio de glória. Se a Bíblia fosse escrita por Hollywood. Mas agora é minha vez de pôr o ponto final nessa ópera do escapismo com a força de quem encara a verdade sem precisar de efeitos especiais nem helicóptero de evacuação celestial.
Você fala de uma noiva que sobe antes da festa vir à guerra, mas ignora que a própria Bíblia apresenta uma noiva que vence com Cristo no campo de batalha e não no camarote. Apocalipse 12:11 diz que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte. Essa é a noiva bíblica, ativa, militante, sofredora, gloriosa, e não uma debutante de luxo pulando o capítulo da cruz para cair direto na coroa. Você insiste que Lucas 21:36 fala de escapar da tribulação. Mas o texto não diz escapar da tribulação, diz escapar de todas essas coisas. E no contexto, Jesus está falando de como perseverar durante os sinais, com vigilância e oração. Escapar não é ser teleportado, é ser sustentado em fidelidade mesmo em meio ao caos. E Jesus não está prometendo teletransporte escatológico, mas firmeza em pé diante dele, como alguém que suportou até o fim. Você tentou dizer que Apocalipse 6:17 marca o início da ira como se fosse o sinal para a igreja sair de fininho. Só que você esqueceu de dizer que os santos estão ali gritando por justiça, não se escondendo dela. Ou seja, eles estão presentes durante os juízos. A promessa de Tessalonicenses 1:10 é sermos livres da ira como condenação, não dos dias difíceis. Como o Egito foi julgado enquanto Israel estava em Gósen, o povo de Deus sempre é preservado em meio à tempestade, não levado antes dela. A Bíblia toda aponta esse padrão. Só o pré-tribulacionismo insiste em sair da sala antes da prova. E sobre Apocalipse 4:1, o famoso sobe aqui que você vende como se fosse o Uber do arrebatamento. Mas João subiu sozinho. Não foi a igreja, não foi multidão, não foi com trombeta final. Ele sobe para receber revelação, não para representar toda uma dispensação. Isso é abuso de símbolo com fins teológicos. E a cereja do seu bolo dispensacionalista? O argumento, a igreja some de Apocalipse. Claro, amigo, porque a narrativa muda o foco para o palco mundial. Mas ela reaparece, sim, em Apocalipse 13, 14 e 20, só que agora como os santos que perseveram, que não negam a fé, que vencem. Não é uma nova leva de convertidos, é a mesma igreja, agora provada como ouro. Você só o chama de outros, porque sua doutrina não permite aceitar que a noiva também carrega cicatrizes de guerra. Quanto ao famoso encontro nos ares, o texto diz, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ponto. Não diz, e então subiremos ao céu e voltaremos depois. A lógica da comitiva é clara. O povo sai ao encontro do rei e retorna com ele à terra. Não existe versão bíblica de vai para os 7 anos e depois volta. Isso é invenção de cronograma, não de escritura. Sobre Noé e Ló. Obrigado por me dar a vitória de bandeja. Eles não foram removidos do mundo, foram preservados enquanto o juízo caía. Isso é exatamente o que Deus faz com os seus. Não tira do planeta, mas protege no meio do fogo. A igreja não é tirada da terra. Ela é guardada na fidelidade como os 3 jovens na fornalha. E quanto ao que o detém? Você insiste que é a igreja, mas o texto chama de alguém e algo, não uma instituição. E o Espírito Santo ainda converte durante a tribulação, ou seja, ele continua agindo. A restrição que é retirada é a soberania de Deus impedindo o mal até o tempo exato. Não precisa inventar saída secreta da igreja para isso. Enfim, sua doutrina precisa de uma evacuação antecipada porque não confia na força da noiva em tempos de juízo. A minha? Aponta para uma igreja cheia do Espírito, firmada até o fim e glorificada na vinda do Rei, não 7 anos antes, mas na hora certa. Pós-tribulacionismo não é romantismo, é fidelidade bíblica. É aliança até o fim. Quando a trombeta soar, não estarei fugindo, estarei vencendo. Nos vemos na glória depois da vitória. E aí, quem venceu o debate, na sua opinião? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo novo todo dia com temas que provocam, ensinam e geram bons debates. Aproveita também para sugerir novos temas nos comentários e, se quiser apoiar ainda mais o canal, considere se tornar membro. Até a próxima!